Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Alvarenga, estou no comando aí de mais um Sintonia Parlamentar, o nosso bate-papo semanal com o médico, deputado federal, doutor Frederico. Nesta manhã de sabadão, a gente vai trazer para vocês aí alguns dos principais acontecimentos políticos que aconteceram aí nessa semana, né? Vamos também abrir espaço para as perguntas, opiniões dos nossos ouvintes, isso é sempre importante, afinal de contas, a interação com as pessoas, com o povo, né? É fundamental no trabalho político. Concorda comigo ou não, doutor? Bom dia, tudo bem? Com certeza, Marcelo. Bom dia, muito obrigado. Cumprimento todos os ouvintes e telespectadores do Sintonia Parlamentar, aqui na Rádio Emboabas, e eu estou muito feliz, muito motivado de poder estar conversando, ouvindo a população, trazendo as respostas, os questionamentos. Como figura pública, é muito importante essa interação. Agradeço muito esse espaço sempre a vocês aí. Muito bem, doutor. Hoje, falando em importância, hoje é um dia muito importante. A gente já conversou nas semanas anteriores, né? E o povo de São João, toda a região, especialmente para os apaixonados aí pelo futebol como a gente, daqui a pouquinho, né? Logo mais às 5h30 da tarde, o Atlético vai enfrentar o Bahia de Feira lá no Mineirão. Infelizmente, o estádio aqui não tem a capacidade mínima, mas o jogo vai ser no Gigante da Pampulha. Muita gente de São João del Rei indo, várias excursões, né? Ônibus, vans, o pessoal que mora em Belo Horizonte. Então, tá cheio de gente lá. O Esquadrão tem muita chance, claro, de fazer história, conquistando esse acesso aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi 2-0 semana passada na Bahia. E agora pode até perder por 1 gol, mas não vai perder não. Qual que é a expectativa para esse jogo de logo mais? Marcelo, depois da grande vitória sobre o Camboriú, a gente realmente está muito confiante. Que era um jogo difícil, que tinha que ganhar aqui, fez o dever de casa, ganhou por 2-0 e agora vai numa situação mais confortável. E é importante que o Atlético motivou a todos os são joanenses e região ficarem apaixonados em futebol. Até pessoas que não ligavam hoje estão empolgadíssimas. O que acontece? Agora esse jogo, o Feira da Bahia, o Atlético pode até perder por 1 gol de diferença, mas tem que ter humildade, dedicação, foco e a gente tem que ajudar em peso, ou lá no Mineirão, ou aqui acompanhando, porque realmente vai ser importante demais o Atlético chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, só fazer um convite rápido aí, que eu vou estar lá também, lá no Parque de Exposições, vai ter o telão do Esquadrão. Então o Atlético vai disponibilizar lá um telão, vai ter show, DJ, eu vou estar lá também apresentando. Então, quem quiser ir para o Parque de Exposições, vai ter a transmissão do jogo lá do Atlético contra o Bahia de Feira. Bom demais, viva o Esquadrão! Pois é, viva o Esquadrão. O doutor falou aí do Camboriú, foi a fase anterior, Camboriú passou pelo Camboriú e agora o Bahia de Feira, muito bem, 2-0 lá, 2 gols aí do Brandão. Agora vamos falar da política, vamos então para Brasília. A gente falou do futebol e a bola murcha da semana foi a notícia do déficit primário, né, de quase 36 bilhões de reais, 35,9 bilhões nas contas do governo, o déficit aí do mês de julho. E é o segundo pior resultado da série histórica lá desde 1997. O maior déficit, né, palavra difícil de falar, déficit, foi de 2020. Então, o Brasil precisou gastar muito, né, por causa do combate à pandemia. Então, claro, houve esse gasto enorme. Doutor, a gente já falou semana passada, aliás, você conversou aqui com o Ângelo, né? Gastar mais do que se arrecada, claro, não é um bom caminho em qualquer esfera, seja, né, em casa, em qualquer outro lugar. Gostaria, então, da sua análise, né, para o desempenho aí das contas públicas desde o governo anterior até o momento. E mais uma, o governo deveria fazer, na sua visão, para colocar as contas no azul, o que o governo deveria fazer? Marcelo, essa questão ela é importante para todos os cidadãos brasileiros. Às vezes as pessoas não têm noção da importância das contas públicas na sua vida, porque é você que vai pagar por ela, seja através de impostos ou através da inflação. E o que a gente está vendo é, mês a mês, uma piora muito grande da dívida pública. Essa dívida pública que chegou a 86% do produto interno bruto, de todos os produtos do país na época da pandemia, como você colocou. Mas com esforço muito grande de controle de gastos, com decisões difíceis, como a reforma da Previdência, que foi uma decisão muito impopular, mas necessária, e com outros cortes de gasto, e ainda mais incrível, diminuindo imposto e triplicando a Bolsa Família para os mais pobres, a gente conseguiu um feito econômico muito importante, que foi reduzir de 86% a dívida pública para 73%, no intervalo de 2 anos do pós-pandemia. Ou seja, baixou o imposto, baixou os gastos públicos, aumentou a arrecadação, aumentou o crescimento, o Brasil cresceu igual a China, gerou mais emprego, Estados Unidos e Inglaterra junto,
O Brasil teve um controle de inflação dos primeiros países do mundo a ter o controle de inflação, tanto que está baixando sua taxa de juros, enquanto países como os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros. Isso é difícil, porque a população, na democracia, ela quer muitos serviços públicos. E ela criou essa consciência que o governo tem que dar a saúde, tem que dar a educação, tem que dar a segurança, tem que dar o transporte, tem que dar a casa própria. Só que isso tem um preço, ninguém dá nada de graça para ninguém. O que o governo oferece para as pessoas, ele cobra impostos ou inflação, que é o pior imposto que existe, é a inflação. E a gente está vendo esse cenário. A questão não é política, não é ideológica, a questão é que a população precisa ajudar os políticos a fazer chegar no governo a preocupação com a inflação, a preocupação com o descontrole das contas públicas. A gente tem um gráfico assim, muito pesado, que mês a mês está piorando muito. Esse ano, por exemplo, a gente já está com um déficit de 97 bilhões, um déficit primário, fora o pagamento de juros da dívida. E quanto maior o déficit, mais difícil das pessoas quererem emprestar para o Brasil, maior o risco dos juros voltar a subir e o pior de tudo é a inflação. E a gente realmente está vendo esse governo, que é um governo que não se preocupa com os gastos. Ele gasta como se não houvesse amanhã. Ele preocupa em aumentar a arrecadação, só que, infelizmente, está dando errado. Todos os projetos para aumentar a arrecadação, aumentar o imposto, não está aumentando. A arrecadação está caindo mês a mês e os gastos no mês de julho subiram 31%. É loucura. É como se um mês na sua casa você gastasse R$1.000, no outro mês você gastasse 1.300. Isso aí não tem como, isso uma hora vai, a conta chega, e chega de uma forma cruel, que é a inflação. Ah, mas doutor Felipe está exagerando. Gente, é só olhar para o nosso lado. Isso que está acontecendo no Brasil foi exatamente o que aconteceu na Argentina há cerca de 8, 9 anos atrás. Foi igualzinho. Hoje a Argentina é um país quebrado, que o Brasil, de uma forma, na minha opinião, talvez equivocada, está tendo que ajudar mais a Argentina do que o produtor rural do nosso país. Então a coisa está séria. A gente precisa de um governo sério que tenha a coragem de segurar os gastos necessários. Os gastos que podem ser seguros, por exemplo. Muitos funcionários públicos federais se aposentaram nos últimos 5 anos. E foram muito poucos concursos. O que aconteceu? Trocou pela informatização. As pessoas saberem, o Brasil hoje é o segundo país em informatização pública. Hoje a gestão do Brasil é a segunda melhor do mundo em informatização. O site Gov.br, você consegue fazer quase tudo lá. Reduziu os funcionários públicos que aposentaram, não abriu novos concursos e os serviços melhoraram. Então tem muita coisa para fazer de gestão, sem prejudicar a saúde, sem prejudicar a educação, porque inclusive a minha pauta do câncer, a gente tem que garantir o recurso para o câncer, mas tem que ter cuidado dos gastos. E na quinta-feira foi apresentado o arcabouço fiscal, e não havia corte de gasto, só previsão de aumento de receita. Mas previsão é difícil de concluir. Exato. Prevê, mas nem tudo se concretiza, como você já disse aí, né? A previsão atual, né? Muito bem. Nessa semana, doutor, a agenda da Câmara dos Deputados, né, teve destaque aí o seminário intitulado Centros Especializados em Oncologia no SUS. Quem acompanhou viu que o senhor participou ativamente desse evento. Eu queria saber, então, a importância de iniciativas como essa, os efeitos práticos, né, que o seminário pode ter para melhorar a atenção aos pacientes com câncer aí no SUS. Marcelo, e a gente vê como uma questão atrela a outra, em relação aos gastos, né, ou investimentos que o governo tem que fazer. E eu tenho a honra de ser o único médico oncologista da história do Congresso Nacional. E a responsabilidade é muito grande, porque eu sei na prática o que as pessoas sofrem com o tratamento de câncer. Muitas vezes as pessoas querem um bom emprego, querem educação, querem condição de transporte, querem estradas melhores, mas na hora mais difícil da vida, quando a pessoa passa por uma doença grave como um câncer, 75% da população não tem plano de saúde, ela precisa do SUS e ela precisa de um tratamento de qualidade. E o que está acontecendo? O gasto hoje, Marcelo, do tratamento do câncer no Brasil, pelo Ministério da Saúde, é equivalente a 0,05% do produto interno bruto. É 4 bilhões de reais que se cuida para cuidar do câncer, enquanto o Ministério da Saúde tem quase 180 bilhões de reais para investir na saúde do Brasil, só gasta 4% com a segunda doença que mais mata e vai ser a primeira. Daqui a pouco vai, né? Isso. Infelizmente. Então, assim, o mais importante desse seminário foi essa consciência, que o câncer precisa de investimentos com boa gestão,
para investir na prevenção, programas de controle do tabagismo, programas de controle do câncer de mama, câncer de colo uterino, mas também para investir no diagnóstico, nas biópsias e no tratamento. Hoje, em São João del Rei, por exemplo, a gente tem uma estrutura muito boa, mas ela custa caro. E se a gente vier a ter problemas fiscais, problemas financeiros no governo, que o governo nem sonhe em cortar recurso do câncer, que ele vai cortar recursos de outro lugar. E o recurso atual, ficou claro nesse seminário, com participação dos maiores especialistas em gestão de saúde pública no câncer do Brasil, que o recurso é insuficiente e vai aumentar muito os casos de câncer e a gente precisa do aumento do recurso. Só para fechar, junta com outra pergunta, a gente tem que decidir onde usar o recurso público. E as decisões são escolhas. E é lógico que a gente entende que para a segunda doença que mais mata, uma das doenças que mais traz sofrimento, não dá para ter 0,05% do PIB. Enquanto se gasta um absurdo, por exemplo, né, respeitando, mas na cultura é 10 bilhões. A cultura é importantíssima, muito. Mas o câncer é 4, a cultura 10. A gente começa a fazer essas comparações. Né? E tem outros setores que são muito mais. O próprio Ministério da Saúde, 180 bilhões, só 4 com câncer. Então, esse seminário teve uma grande importância. O Ministério da Saúde participou ativamente para levar essa necessidade, mostrando detalhes que a gente não tem como falar de estudos, onde que precisa gastar mais, na cirurgia oncológica, na biópsia. E isso é para gerar política pública de qualidade e usar bem o tão suado recurso dos nossos impostos. Isso que eu queria saber, se já indicou onde, né, deveria gastar melhor, né, esses recursos aí. Então, que aumentem os recursos. Agora vamos para mais uma questão, que é um vídeo aí que viralizou, né, que está na moda hoje em dia, viralizou, infelizmente, no lado negativo. Para alguns, para outros não, né? O ator Márcio Garcia, ele fez um vídeo aí para uma ONG, né, que defende o veganismo, e esse vídeo viralizou. Ele fez algumas acusações, até polêmicas, né, aos produtores de leite, alegando maus tratos aos animais. A gente viu que o senhor imediatamente saiu em defesa dos produtores, né, vídeo aí nas redes sociais. O que te levou, então, a entrar nessa briga, deputado? Olha, Marcelo, a gente é uma pessoa pública, como deputado federal. E o artista também é pessoa pública, mas ele tem que ter responsabilidade com o que ele faz. Ele fez um vídeo que é uma fake news, que afeta mais de 1 milhão de famílias no Brasil, que são pequenos criadores de gado, no caso de vacas leiteiras, para produzir leite. São mais de 1 milhão de famílias que dependem da produção de leite. E, Marcelo, não sei se as pessoas sabem, é uma das únicas profissões que trabalha de domingo a domingo. Porque a vaca não pode ficar sem ordenhar leite, não. E, na maioria das vezes, o próprio produtor que está lá ordenhando, tirando leite, cuidando das vacas. Não tem funcionário, não. A grande maioria desse 1 milhão de famílias é uma ou duas pessoas da família trabalhando de segunda a segunda para levar o alimento mais rico. Não é o segundo, não. O alimento mais rico para as nossas mesas, que é o leite, que é a proteína, Marcelo, mais barata que tem para as crianças pobres poderem se desenvolverem, para as famílias pobres. A proteína mais barata que tem, apesar do preço do leite, mas é o leite. Então, é criminoso fazer uma fake news daquela, e não foi a primeira vez que esse artista se envolve nessas fake news horrorosas, mas as outras a gente não tem nada com isso. Agora, o produtor rural a gente tem que defender. Eu, dentro da minha casa, Marcelo, eu tenho a pessoa que cuida dos meus filhos, que trabalha lá comigo porque precisa, que o marido dela é criador. O marido dela é um retireiro. Uhum. E ela tem que trabalhar lá em casa para complementar a renda da família. E eu sei que o carinho que eles têm com aquelas vacas, o cuidado que eles têm com aquelas vacas é tão grande quanto os filhos que eles têm na casa deles. Isso é um desrespeito. Quem mais tem interesse que a vaca seja bem nutrida, que a vaca seja bem cuidada, é o produtor, porque é dali que é o sustento dele. Então aquilo é absurdo. E aí a gente vê, por exemplo, que a gente citou ainda há pouco, o governo brasileiro comprando centenas de milhares de toneladas de leite da Argentina. Agora abriu linha de crédito do Banco do Brasil para financiar o produtor de leite da Argentina, enquanto aqui está cortando linha de crédito. Isso é criminoso, é atacar o pequeno produtor. A gente não está falando de latifúndio, não. A maior parte do leite vem do pequeno produtor. É gente que tem 20, 30 vaquinhas lá, que tira 200, 300, às vezes 50. Tem gente que tira leite na lata ainda. Então isso é muito sério. A gente está lutando e vai enfrentar muito esse absurdo que está acontecendo, porque o preço do leite não pode se elevar muito como num passado recente aconteceu, mas por outro lado a gente não pode quebrar
1 milhão de família, grande maioria de pequenos produtores no Brasil, com fake news absurdas como essa e com dinheiro público do nosso imposto investido em outro país que não fez o dever de casa, que não fez a parte fiscal dele certa, e agora a gente vai salvar o outro país para acabar com 1 milhão de famílias brasileiras e para não levar um produto de qualidade na mesa do brasileiro. Então, a gente está nessa briga mesmo, uma briga que não tem o que fazer, é entrar nela de cabeça e defender o produtor de leite que leva esse alimento mais valioso para nossas mesas. Mandar rapidinho só um abraço falando em leite, nosso amigo Wilson Leite, lá de Silos Vitória, né? Ele mandou outro dia um abraço, falou que estava ouvindo aí o programa. Um abraço para você, Wilsinho. Oi, Wilson, um grande abraço aí, você é um grande defensor também da cadeia leiteira e pode contar com o nosso apoio nisso, porque a gente sabe as pessoas que vão sofrer se a gente não tiver uma posição adequada em relação a isso. E chegou a hora, hein, do nosso diálogo aberto. Participe aqui do programa Sintonia Parlamentar, nosso WhatsApp, o número é fácil, 329-9196-0596. 329-9196-0596. Nós aqui da equipe da Emboabas, o doutor Frederico, né, toda a sua equipe, estamos então à disposição para ouvir suas opiniões e responder as perguntas. Então vamos a ela, participe com a gente. A Gisele, da cidade de Resende Costa, ela comentou do prefeito de lá. Ela disse assim, o prefeito daqui postou um vídeo nas redes sociais, né? Preocupado aí com a queda da receita lá do município. Eu também vi um monte de prefeituras fazendo paralisação por conta disso. O senhor apoia aí esses protestos aí das prefeituras? É o que a gente fala sempre, não tem almoço grátis, gente. O dinheiro tem que sair de algum lugar. E o governo, que aumentou os impostos sobre o combustível, que está criando formas de aumentar a arrecadação através de aumento de impostos, tributos, contribuições, está dando um tiro no pé. Está acontecendo uma queda da arrecadação. E o repasse dos municípios, em lei, é proporcional à arrecadação de imposto de renda, de CMS e de outros tributos. E o que ocorreu? Essa arrecadação ela veio aumentando até o mês de junho. Só que a partir de julho, começou a cair, principalmente o Fundo de Participação Municipal, que é o grande recurso que o município recebe. E esse mês de agosto ainda tem uma parcela a ser paga, ou foi paga nesses dias, que a gente ainda não teve acesso ao sistema. Mas caiu muito o mês de agosto. E os custos são fixos. É custo com funcionário, é custo com manutenção da cidade, é custo com merenda escolar, custo com os postos de saúde. E realmente, quando você tem uma diminuição muito grande, ao contrário do governo federal, que pode se endividar vendendo títulos do Tesouro, o município não pode. Os municípios não podem se endividar, eles não podem contrair dívida. Então os municípios vão ter que começar a cortar. E é o que a gente fala, vão ter que começar a cortar serviço público. Por isso que os prefeitos estão alertando e a gente está acompanhando, estamos apoiando a Associação Mineira de Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, para a gente tentar achar uma saída. Se a arrecadação continuar caindo, a gente vai ter que fazer escolhas. Onde que a gente vai tirar o recurso para apoiar os municípios? Porque a ideia do governo anterior era menos Brasília, mais Brasil. Por isso que passou muito recurso aos municípios. Deixou pouquíssimos municípios no vermelho, em torno de 200, 300, até o final do ano passado. E esse ano, mais da metade dos 5 mil municípios brasileiros estão no vermelho, estão com dívidas e com dificuldade de honrar seus compromissos. Situação complicada aí das prefeituras. Agora, aqui em São João del Rei, Valéria, lá do bairro Colônia do Marçal, mandou uma mensagem. Vou resumir para a gente não alongar muito. Olá, deputado Frederico, equipe da Emboabas. O MEI, né, o microempreendedor individual, foi instituído lá em 2008, um limite anual de faturamento de R$60 mil. E o limite passou para R$81 mil, né, anuais lá em 2017. Mas esse valor ficou defasado. No cenário atual, eu não vejo ninguém movimentar nada para que se aumentasse esse teto. Aí, falando de teto, só que do MEI. O que você poderia fazer por nós? Ela que é MEI, então. Olha, tem uma coincidência, porque a gente entende que o empreendedor, no caso o pequeno empreendedor individual, ele realmente precisa progredir, precisa avançar. Por isso que a gente entende que é necessário o reajuste, mas por coincidência participei de reuniões de líderes dos deputados, onde esse assunto foi colocado em pauta, parece que com acordo com o Ministério do Desenvolvimento, que até esse mês seja aprovado algo em torno de R$140 mil. Então esse é o último compromisso que eu tenho e a gente vai ficar em cima para concretizar ele aí. Muito bem, aumentar esse teto do MEI. Pois é, a gente falou bastante, mas o nosso tempo se esgotou. Infelizmente, obrigado aí, doutor Frederico. Nosso tempo está no limite. Lembrando aos ouvintes aí que o Sintonia Parlamentar vai ao ar todo sábado, 8h30 da manhã, aqui na Emboabas, mais informação 92,7. Tem mais perguntas, mas a gente vai fazendo
ao longo dos próximos programas. Um abraço a todos, até semana que vem, doutor. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes aí com a participação ativa. A gente quer sempre responder mais perguntas, né? Mas o tempo é curto. Só que a gente está tentando interagir com vocês sim. E continue mandando suas perguntas, que a gente vai tentar sempre priorizar as perguntas do ouvinte. Muito obrigado a todos. Um ótimo sábado. Força ao Atlético e vamos em frente aí, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.